Olá, estamos aqui hoje para mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre a importância de celebrar as suas conquistas. E eu quero começar falando aqui para você que você é aquilo que você pensa que você pode ser. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, existe uma fundamentação por trás, porque existe um preparo. E por que celebrar as nossas conquistas é tão importante? Porque o nosso cérebro, ele é treinável. E ele já foi treinado desde lá da nossa concepção, quando o nosso cérebro foi formado, ele foi começando a ser treinado. Mas as maiores coisas, os maiores treinamentos que nós tivemos foi a partir do nosso nascimento. Por tudo que nós vimos, por tudo que nós ouvimos e por tudo que nós sentimos. Isso foi, e pela forma com que nós fomos sendo tratados na nossa primeira infância, que é do 0 até os 7 anos de idade, onde nós estamos formando o nosso sistema inconsciente, isso tudo foi sendo armazenado como arquivos mentais. E tudo o que acontece na sua vida hoje é como se o seu cérebro ele fosse lá consultar esses arquivos mentais para buscar memórias e, a partir daí, ver o que é conhecido, porque o nosso cérebro sempre vai buscar a identificação daquilo que a gente tem alguma memória que é conhecido para nós. E quando não tem uma memória, é como se assim, um sistema de alerta acendesse dentro da gente. E por que esse sistema de alerta acende? Porque é algo estranho. E esse algo estranho representa perigo, porque é desconhecido. Só que nós temos como modificar essas questões nos treinando de uma outra forma, acalmando todo o nosso sistema e mostrando que nós podemos ter uma nova experiência, que nós podemos testar coisas novas. E é assim que nós vamos nos treinando para coisas diferentes daquilo que nós estamos acostumados. Mas isso requer que a gente gaste um pouco mais de energia. E o nosso cérebro também é programado para economizar energia. Então, veja, existem várias coisas dentro de nós gritando, não vai, não segue, não faz isso, isso é perigoso. Porque a gente vem lá do tempo das cavernas, onde tinha a questão de luta ou fuga. Lutar para buscar alimentos e fugir daquilo que era perigoso para preservar a vida. E o nosso sistema, ele é todo programado dessa forma, com lutas ou com fugas. E por isso que o nosso cérebro vai buscar estas memórias para entender se aquilo é algo que nós já conhecemos, para trazer um conforto, falar, tá tudo bem, esse ambiente aqui é conhecido, ou não, calma, vamos observar aqui, vamos ver se isso não é algo perigoso para a gente poder fugir. Falando de uma forma bem grosseira, é mais ou menos isso que acontece. Só que, para que nós possamos alçar novos voos, descobrir coisas novas e nos treinar para fazer coisas diferentes, nós precisamos entender o funcionamento de tudo isso e entender o que nós queremos e nos desafiar e botando desafios na nossa vida. Para quê? Para que a gente vá superando obstáculos, para que a gente vá crescendo na vida e para que nós possamos tornar conhecido questões que são desconhecidas para nós até então. Porque eu quero ler aqui para vocês um texto que eu gosto muito e que tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje, que é O Homem que Pensa que Pode. Eu vou ler aqui para vocês e vou fazer algumas considerações também. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se você pensa, quero algo com toda a força, você vai conquistar isso que você deseja. Agora, se você pensa que você não é capaz, você realmente não vai conseguir.
que a vitória sorria para você. Se você fizer as coisas pela metade, você vai ser um fracassado. Ou se você desistir daquilo que você realmente quer, você também vai se sentir um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção nossa. E tudo se determina pela força que nós buscamos lá do nosso espírito para conquistar o que nós realmente desejamos. Se você pensar que você é um coitado, você vai se tornar um coitado. Se você se sentir uma vítima, você sempre vai ser uma vítima. Mas se você deseja atingir uma posição mais elevada, se você deseja conquistar vitórias na sua vida, você precisa ter garra, força, coragem, determinação para que você consiga conquistar o que você deseja. E você precisa se dotar de convicção de que você vai conquistar o que você quer. Mesmo que você precise ajustar a rota no meio do caminho, mas você está determinado, você está decidido e você vai conquistar aquilo que você deseja. A luta pela vida nem sempre é vantajosa, nem aos fortes e nem aos mais espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que acredita que conseguirá. E eu quero dizer para você que, muitas vezes, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos oprimidos. E isso é o que faz com que a gente tenha derrotas e fracassos. Mas quando a gente fala assim, mesmo que eu precise ajustar a rota, eu vou seguir esse caminho aqui e eu vou chegar onde eu desejo. Você vai conseguir atingir todos os seus objetivos, porque a sua decisão, a sua determinação, o seu foco, a sua coragem de enfrentar os desafios que virão pela frente é o que vai te levar para onde você deseja ir. Veja que todo herói, ele começa enfrentando ali o vilão e ele passa por vários desafios e tem muitos momentos que ele cai, e que ele cai bruscamente, que ele fica sem forças, mas ele sabe que ele é capaz de salvar aquela população, que ele é capaz de derrotar aquele inimigo. Mesmo quando os desafios surgem, ele luta bravamente, ele renasce das cinzas, ele busca as forças lá do seu interior, mas das suas profundezas, e ele vai caminhando até conquistar aquilo que ele deseja. E assim é como age um verdadeiro herói que, no final, ele vence a guerra. Mesmo que ele esteja lá todo estraçalhado, mas ele conseguiu derrotar aquele vilão. Por quê? Porque a força, a determinação, a coragem e a certeza de que ele era capaz e que ele ia conseguir o objetivo final foi que trouxe toda essa energia necessária para que mesmo nos momentos de queda ele conseguisse se reerguer, mesmo nos momentos que ele achava que não ia dar mais, ele lembrou de algo que fez com que ele fosse capaz de chegar lá e de buscar toda essa energia, de trazer toda essa força e conseguir derrotar o vilão e salvar a humanidade. E aqui eu não estou falando só dos heróis criados lá nos desenhos animados, nas histórias em quadrinhos e nos cinemas. Nós também somos capazes de ter essa jornada do herói e de conquistar tudo aquilo que nós desejamos na nossa vida. Só que nós precisamos nos dotar de alguns recursos. Nós precisamos nos treinar para quando tiver o esgotamento dos nossos recursos e que a gente achar que não tem mais forças para seguir, a gente consiga buscar lá nas nossas profundezas essas forças que a gente colocou lá no nosso sistema mental e fazer o nosso cérebro trabalhar a nosso favor. Porque os heróis, eles são treinados para isso, para fazer o cérebro trabalhar a nosso favor. Gente, o nosso cérebro, ele é uma máquina muito poderosa. Muito poderosa.
Só que nós precisamos treinar essa máquina para ela ser usada na sua potência máxima no momento que nós precisarmos. Colocar nos nossos arquivos mentais todas as forças que nós precisamos. E é isso que eu quero trazer aqui para você hoje, com esse tema de podcast, onde você, celebrando as suas pequenas vitórias, as suas pequenas conquistas, você está treinando o seu cérebro para ser essa máquina mega potente que mesmo quando você estiver sem forças, ele vai fazer você agir e dar o próximo passo. E eu quero trazer aqui para vocês algumas ferramentas que vão ajudar nesse processo. Mas antes de falar sobre essas ferramentas, eu quero contar uma história para vocês sobre mim, que sempre fui muito taxada como uma pessoa frágil, sensível, fraca, medrosa. Porém, hoje eu vejo que eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. E eu demorei a despertar isso. Por quê? Porque mesmo diante de várias situações adversas que aconteceram na minha vida, eu fui buscando forças para dar o próximo passo, para ir um pouco além. E eu fui me atrevendo e eu fui sendo curiosa. E sabe por que eu era taxada dessa forma? Como medrosa, como sensível, como frágil? Porque eu nunca fui uma pessoa de gostar muito de aventura, de me jogar nos parques de diversões e naquela montanha-russa mais perigosa, no parque aquático descer por aqueles tubos mais perigosos. Eu nunca fui muito dada a isso. Então, eu era taxada como medrosa. Mas, nos desafios da vida, eu sempre me joguei e falei, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer acontecer. E mesmo que tenha demorado um pouco, eu fui dando um passo de cada vez rumo ao destino que eu queria. E estar aqui agora, gravando esse podcast para você, é algo que, para mim, foi um desafio. E eu venci esse desafio, porque eu já gravei vários. Esse aqui é só mais um episódio. E ainda virão muitos outros. Então, nós não devemos nos paralisar diante de um desafio. E deixa eu te contar uma coisa. Eu participei de um treinamento que foram 3 dias e foi o treinamento mais incrível de todos que eu já havia participado até então. Por quê? Porque foi um treinamento de desafio um atrás do outro, onde eu tinha uma equipe e dentro dessa equipe nós precisávamos estar todos juntos cumprindo cada parte do processo. E teve, assim, questões que foram muito desafiadoras, como passar a mão na cobra, de madrugada, passar por um tubo de lama e literalmente enfiar a cara na lama. Foi um desafio pesado, foi tipo um desafio tropa de elite, assim, sabe? Quase que um treinamento militar. Mas foi maravilhoso, porque cada fase que eu passava daquele desafio, daquele processo, eu vibrava, eu comemorava. Eu me sentia uma mulher incrível. E eu via como a minha coragem, a minha determinação e a minha decisão me levaram longe ali, porque eu fui até o final, enquanto muitas pessoas desistiram pelo meio do caminho. E isso faz parte de todo esse processo que eu quero trazer aqui para você hoje. Do quanto que a gente celebrar as nossas pequenas vitórias, nós estamos treinando o nosso cérebro para ser essa máquina potente, para no momento que a gente mais precisar, ele ter esses registros, esses arquivos, e ele te trazer força para você continuar. E cada vez que você pensar em desistir, ele falar assim, não, olha, tem isso, tem aquilo, vamos, você é capaz, você pode. Porque é isso. Nós somos o que nós pensamos que podemos. E essa força, essa coragem, essa determinação vem de dentro de nós. Por mais que alguém te impulsione ou fale que você é capaz, mas se você não acreditar que você é capaz aqui dentro de você,
você desiste no meio do caminho. E a pior coisa que existe na face desta terra é quando você se sente uma pessoa fracassada. É quando você foge da realidade. É quando você tem os momentos de covardia, porque você foi treinado para isso. Você prefere fugir do que encarar uma realidade. Só que isso é muito triste, porque a conta uma hora chega. E cada vez que você desistiu, que você não foi adiante, que você não se preparou, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha acontecido várias coisas no meio do caminho, e você não se preparou para continuar, e nós nos preparamos não é durante a guerra, é antes da guerra. E é isso que eu quero que você faça com essas ferramentas que eu vou trazer aqui para você agora. Uma das formas da gente celebrar as nossas conquistas é reconhecendo o nosso progresso. Porque nada começa grande, minha gente. Tudo começa pequeno. É um passo de cada vez. Para você comer um fruto de uma árvore que você plantou, você teve que escolher um solo e plantar uma semente um dia e cuidar até que essa árvore fosse autossustentável. E isso, quando eu reconheço que eu dei um passo e isso foi um progresso, e eu celebro isso, eu estou mandando mensagem para o meu cérebro. Isso é bom. Eu quero mais e eu estou preparada para mais. E eu continuo celebrando as minhas pequenas vitórias, me autoelogiando e percebendo que aquilo é bom e que eu posso muito mais. E o que eu estou fazendo quando eu falo isso para mim mesma? Quando eu celebro essas vitórias, essa segunda vitória? Eu estou fazendo um reforço positivo de algo bom que já aconteceu na minha vida, de uma vitória, de um sucesso. E o reforço positivo, ele está afirmando para a minha mente, para o meu cérebro, para o meu inconsciente, que eu sou capaz de muito mais. E eu vou seguir adiante, continuar a minha jornada. E isso também ajuda na minha construção de confiança. Porque se eu confio em mim, se eu olho para mim e eu falo, eu sou capaz de enfrentar esse desafio, eu confio em mim para isso, eu vou continuar na sequência, eu vou continuar caminhando. E aqui dentro de mim vão brotar forças, vão brotar recursos, vão brotar ideias, vão brotar ajuda para que eu possa superar esses desafios que surgirem na minha frente. Porque a melhor coisa do mundo é quando surge um desafio e eu estou preparada para ele. Agora, se surge um desafio e eu me vejo como alguém fraco e derrotado, eu já vou fugir desse desafio, porque nem eu confio em mim. E se eu não confiar que eu sou capaz e que eu posso, e que mesmo que seja difícil num primeiro momento, eu vou seguir fazendo, porque eu vou me aperfeiçoando na jornada e eu estou reforçando positivamente, construindo a minha confiança, eu estou mandando mensagem para o meu inconsciente. Eu posso muito mais. E quando eu precisar, vai ser o meu inconsciente que vai dizer para mim. Quando eu estiver lá igual o herói caído, sendo derrotado pelo vilão, o meu cérebro vai dizer para mim, vai que você pode, você já venceu coisas difíceis e você é capaz. Porque eu construí dentro do meu sistema interno esta autoconfiança. E outra coisa muito importante é a motivação continuada. O que é motivação? É o motivo que me leva para a ação. Quando eu entendo isso, qual é o meu motivo? Qual é o meu para quê? Qual é o meu porquê?
eu estou fazendo o que eu estou fazendo, isso também é força. Isso me traz motivos para celebrar e para seguir adiante, confiante. Mas confiante em quem? Confiante em mim, na minha capacidade, no meu poder, na minha força. E eu estou colocando todo o meu sistema interior para trabalhar para mim, o meu cérebro, as minhas células, todo o meu corpo, porque eu me preparei para isso. E eu continuo seguindo adiante, lembrando sempre do motivo que me leva para a ação. E isso me traz essa motivação para continuar seguindo a jornada, mesmo que não esteja bom, mesmo que não esteja perfeito, mesmo que tenha erros, eu vou continuar e vou ajustando no meio do caminho até ficar bom. Porque não sei se você sabe, mas vamos pegar o exemplo da lâmpada elétrica. Isaac Newton, quando foi fazer a lâmpada elétrica, ele tentou muitas vezes. Há registros aí que foi 99 vezes, mas não se sabe exatamente quantas vezes ele tentou. E sempre que dava errado, ele dizia, já descobri como não fazer. E ele continuou. E é justamente esta continuidade, que é o motivo que nos leva para a ação, que vai aperfeiçoando as coisas ao longo do tempo. Porque se eu desisto de fazer porque não sei fazer, eu nunca vou aprender. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Você é capaz de tudo, você pode tudo, só que desde que você se treine e se prepare para isso. Cultura de reconhecimento. Você precisa ter uma cultura de reconhecer os seus valores, de reconhecer o seu potencial, de reconhecer as suas forças, de reconhecer as suas capacidades, de reconhecer os seus limites e saber que você pode ir muito além. Porque isso é algo que muitas vezes as pessoas vão estar ao contrário, elas vão estar te desmotivando. Não, não vai, não faz isso. Mas quando você está decidido, determinado, focado, e você sabe que isso vai ser bom para você, que isso vai ajudar as pessoas, que isso vai contribuir com a sua melhoria constante, você vai ouvir a quem primeiro? Você vai ouvir a si próprio. E deixa eu contar um negócio aqui. Tem uma lenda da corrida dos sapos, que vários sapos saíram e tinha um lugar que eles precisavam dar um salto muito grande. E ao longo do trajeto, a população ia gritando, não dá certo, não vai conseguir, não vai, é perigoso, é muito alto, vocês não vão conseguir. E os sapinhos foram desistindo ao longo do caminho. Mas teve um que ele continuou, apesar das pessoas continuarem gritando que não ia dar certo, que ele não ia conseguir, que ele não podia, que era perigoso. Ele continuou e continuou e continuou. E ele conseguiu, ele deu um salto tão alto no momento oportuno que ele conseguiu conquistar a vitória. E depois foram descobrir, no final, que esse sapinho era surdo. Ele não estava escutando o que as pessoas estavam gritando. Dentro dele, aquilo que as pessoas estavam gritando, ele imaginava que era um incentivo. Vai, você vai conseguir, você é forte, você pode, continua. E ele foi. E assim somos nós. Às vezes, nós precisamos calar e silenciar as vozes externas e celebrar aquilo que nós vamos conquistando. Porque quando a gente cala essas vozes externas e a gente preparou o nosso interno e a gente escuta a voz que grita aqui dentro, vai, você é capaz, você consegue, você pode. Você vai atingir resultados muito maiores e muito melhores daquilo que você imaginou. Porque a gente escuta a nossa voz, a gente escuta a voz que vem do alto, a voz do universo, a voz de Deus. E se você não acredita em Deus, tudo bem. Pensa na força da criação, que está lá dizendo, eu te criei com todos os recursos necessários para você vencer
tudo aquilo que você precisa. Você só precisa de uma coisa: celebrar as suas vitórias e lembrar que você pode tudo aquilo que você quiser, mas escuta a voz que está dentro de você e segue aquilo que você sabe que você pode fazer. Jamais fuja de situações, encare de frente e se perceba, se observe, converse consigo mesmo. O que eu preciso fazer de melhor para vencer esse obstáculo, para vencer essa dificuldade? E ouça o que diz dentro de você. Porque se você se treinou e você se preparou, você vai muito além. Só que muitas vezes a gente não tem a inteligência emocional, a gente não tem o recurso aqui dentro de nós para nos auto-percebermos e saber que nós estamos fazendo o nosso melhor. Só que muitas vezes a gente foi treinado, como eu lá atrás, para ser frágil, para ser sensível, para ser medroso, e foi comprando esses rótulos e foi deixando de perceber as suas forças. Que como eu, podia ser não andar numa montanha-russa perigosa ou descer de um toboágua gigante, mas eu tenho outros talentos para serem utilizados nos momentos em que eu preciso. Quais são os seus talentos, as suas forças para serem utilizados no momento que você precisa? Eu estou te trazendo aqui alguns recursos. Porque quando a gente tem esses recursos aqui dentro de nós e a gente usa eles quando a gente precisa, a gente consegue silenciar a voz que vem de fora. E um outro recurso importante é o equilíbrio emocional. Porque nos momentos mais desafiadores, nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a gente tem que tomar aquelas decisões que são bem complicadas, a gente precisa ter esse equilíbrio emocional, porque é o momento em que a gente, em questão de segundos, consegue racionalizar muitas coisas. Só que eu ouço o meu racional, mas eu também ouço o que a minha voz aqui de dentro fala. E esse equilíbrio emocional, eu adquiro ele muito com a força da meditação e também tendo recursos dentro de mim, que é através de treinamentos, como esse podcast que eu estou te trazendo aqui, que eu vou adquirindo essas forças cada vez mais e que no momento desafiador eu falo, não, peraí, eu sou capaz de resolver isso aqui. Como? Me ouvindo, eu tenho recursos para isso. Deixa eu buscar aqui dentro de mim esses recursos. E aí eu supero aquele desafio. E quando eu supero aquele desafio, é importante celebrar. É muito importante celebrar, porque quando eu celebro, eu estou mandando mais mensagem para o meu cérebro. Eu estou trazendo para dentro de mim, para as minhas células, para todo o meu corpo, para todo o meu espírito também, mais recursos ainda. Eu vou me tornando mais forte. E quanto mais forte eu vou me tornando dentro de mim, mais recursos eu vou tendo, mais eu vou tendo forças e mais eu estou preparando o meu cérebro para novos desafios que podem vir. Gratidão e apreciação. Ser grato é uma das nossas maiores forças. Ser grato a tudo que nos acontece. Ser grato aos ensinamentos. Ser grato a tudo que nós temos. Ser grato a tudo que nós somos. Ser grato à nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos antepassados que abriram tantos caminhos para a gente chegar aonde nós chegamos agora. Ser grato a todas as dificuldades e dores que nós passamos e enfrentamos nessa vida, porque isso nos trouxe força. Isso nos trouxe recursos internos para momentos mais difíceis que a gente pode enfrentar no caminho. E apreciar a jornada é muito importante, porque viver no momento aqui e agora, no momento presente,
eu consigo ir apreciando a minha jornada. E cada passo que eu dou de forma firme, eu percebo o meu pé tocando no chão, eu percebo se tem alguma pedrinha no meio do caminho, eu olho para frente, lá para o horizonte, e eu vejo se tem algum obstáculo mais complicado que eu vou precisar gastar mais energia para passar aquele obstáculo. Tudo isso eu estou me treinando para ser cada vez mais forte e melhor. Só que eu não falo só de força física, eu falo mais de força interna, de força emocional, de recursos aqui dentro de nós, para que a gente possa enfrentar esses desafios, essas dificuldades que venham a surgir no nosso caminhar. Aprendizado e crescimento. Aprendizado, minha gente, é muito importante. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho vontade de aprender e mais eu vejo quão pouco a gente sabe dessa vida. E deixa eu te contar, até o momento em que eu tomei consciência de que eu não fui preparado para a vida. Tem muitas coisas que a gente não foi preparado para a vida. A gente não foi preparado para se relacionar. A gente não foi preparado para enfrentar os desafios, para enfrentar as energias, para saber lidar com os outros, a entender os outros seres humanos. Lidar com o ser humano não é difícil como muita gente fala por aí, não. Eu preciso entender o funcionamento das pessoas. Por exemplo, mulher funciona de um jeito, homem funciona de outro jeito. Às vezes, a pessoa está passando por um desafio muito grande e ela vai precisar de auxílio, de apoio. E nesse momento, ela está funcionando de uma outra forma. E quando eu entendo, quando eu percebo que as pessoas funcionam de maneiras diferentes, que nenhum ser humano na face desta terra é igual, mas que eu consigo, com as minhas forças, não ser bonzinho, não ficar acolhendo vítimas, mas trazendo força, trazendo uma palavra de ânimo, um recurso para aquela pessoa que às vezes ela não está vendo lá na frente. Às vezes ela está passando por um momento tão desafiador, tão perverso, que ela está sofrendo. E o que eu preciso fazer? Trazer um recurso para que ela possa sair daquela dor e daquele sofrimento, se levantar, se reerguer, olhar a vida de uma forma diferente. E às vezes não é só passando a mão na cabeça da pessoa, não. Às vezes é fazendo ela raciocinar mesmo. É trazendo ela para a realidade. E eu colaboro. Mas se eu não tenho recursos também, eu não me meto. Eu recuo e falo, olha, infelizmente eu não consigo te ajudar, porque eu não entendo dessa situação que você está passando. Mas eu sou solidário com a tua dor. Porque empatia não é me colocar no lugar do outro, isso é humanamente impossível. Empatia é eu me solidarizar com aquela situação que o outro está passando. E se eu puder ajudar, eu estendo a mão, e se eu não puder ajudar, eu fico quieta e deixo a pessoa ali. Mas eu não vou julgá-la, não vou criticá-la, não vou condená-la, porque julgar o outro, criticar, condenar alguém é muito fácil. É muito fácil. Mas sem ter a compreensão da real situação, aí é outra coisa. E às vezes eu posso ajudar essa pessoa ouvindo ela. Apenas ouvindo, mas não sempre, em um momento que ela esteja passando algo muito desafiador e que ela precise apenas partilhar algo. É por isso que precisa ter muito aprendizado e muito crescimento para que a gente saiba distinguir esses momentos. E depois celebrar junto com essa pessoa e celebrar porque eu pude contribuir com a vida melhor de um ser humano. Porque, gente, muitas vezes a ajuda não é só com dinheiro, não, tá? Às vezes um ouvido amigo ou às vezes um chacoalhão amigo,
Às vezes mostrar uma realidade para aquela pessoa que ela não está enxergando, tirar um ser humano do vitimismo, mostrando para ele que, ei, você pode muito mais, por que você está aí paralisado, chorando por essa situação? Tá, o que você pode fazer para melhorar isso aí? Bora buscar recurso em vez de ficar chorando, se achando um pobre coitado? Cadê suas forças? Você vai ficar mesmo aí se sentindo um fracassado, um pobre coitado, uma vítima e não vai fazer nada para melhorar isso? Cadê seus recursos? O que você pode fazer para mudar essa situação? Bora para ação? Isso também é você trazer crescimento e desenvolvimento para um ser humano. Mas só, gente, que eu, Denise, eu estudo todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque quanto mais eu estudo, mais recursos eu tenho dentro de mim, inclusive para ajudar outras pessoas a ser um mundo melhor. Inspiração. Nós também podemos ser fonte de inspiração de outras pessoas, assim como nós também devemos usar pessoas para serem a nossa fonte de inspiração. Como? Te explico. Para chegar até aqui, onde eu estou nesse presente momento, eu precisei me inspirar em algumas pessoas. E eu precisei saber qual era o destino que eu queria chegar. E depois que eu tracei o destino que eu queria chegar, que é ser uma treinadora, ajudar pessoas no seu processo evolutivo, quem eram as pessoas em quem eu podia me espelhar? Quem já fazia o que eu queria fazer? Quem já estava no patamar que eu queria chegar? E hoje, eu continuo tendo pessoas que me inspiram, que são pessoas que estão em níveis acima do que eu estou agora. E eu olho para aquelas pessoas e eu falo, eu quero chegar lá naquele patamar ali. E eu uso essas pessoas como fonte de inspiração. O que essas pessoas estão fazendo, como essas pessoas se comportam, como elas se vestem, qual é o tipo de lugar que ela frequenta. Eu preciso entender como que essa pessoa vive hoje, para que eu também, no futuro, esteja lá naquele ponto. Como essa pessoa se porta no palco? Como essa pessoa ministra os treinamentos dela? Como são esses treinamentos? Eu invisto muito em treinamentos. Eu já fui em muitos treinamentos presenciais, depois que eu sou uma treinadora, para perceber como os treinadores, os grandes players, fazem. Qual é o tipo de treinamento que eles fazem? Como eles se portam no palco? Como eles conduzem as pessoas que estão nos treinamentos deles? Eu já estudei tudo isso, porque isso é importante para mim, para que eu chegue naquele patamar onde eles estão. E eu sei que existem pessoas que se inspiram em mim, porque percebem essa força, essa garra, essa coragem. E é isso que nós precisamos. E cada degrau que você sobe, celebre, vibre, conquistas merecem ser celebradas. E não precisa ser grandes celebrações, não. Podem ser pequenas celebrações. Tome um champanhe, tome um suco, brinde com alguém que seja importante e especial para você. Isso já é uma forma de celebração. Toma um sorvete, se você não é de beber. Toma um sorvete e celebra. Esse sorvete aqui é em celebração. A minha vitória, a minha conquista, porque eu me inspirei e eu consegui realizar. E eu estou celebrando. E fale isso para si mesmo, em voz alta. Porque você está se treinando para ser cada vez melhor. Engaje com pessoas que possam te ajudar a chegar nesse novo patamar. Não tenha vergonha, se conecte. Às vezes a gente está nos lugares e eu percebo que pessoas lá meio timidamente. Se eu estou num ambiente onde tem uma pessoa que eu vejo que pode me inspirar ou que pode me ajudar a chegar no patamar onde eu desejo, eu engajo com essa pessoa, vou lá, eu converso com ela, eu entrego um cartão meu, eu entendo o que ela faz, eu falo para ela o que eu estou precisando para entender se ela é capaz, se ela pode me ajudar.
E a gente tem que ter humildade, minha gente. Ninguém faz nada sozinho. Quando a gente engaja com outras pessoas que podem nos ajudar, servir de inspiração, ou às vezes nem é essa pessoa que serve de inspiração, mas ela conhece alguém que pode me ajudar a chegar naquele outro nível. E é engajando com outras pessoas que eu vou descobrindo tudo isso. Estímulos, nós precisamos muito de estímulos. Faça um quadro dos sonhos. Tenha o que você deseja visível. Seja na tela do seu celular, na tela do seu computador, num quadro que você fez, com uma cartolina que você recortou e colocou lá os seus sonhos. Nós precisamos de estímulos. Isso nos motiva, isso nos faz agir. E esses estímulos, eles são importantes. Qual é o carro que você quer ter? Pega uma foto desse carro na internet, imprime, coloca lá no espelho da tua casa, onde você se olha todo dia. Porque isso vai servir de estímulo para você ir para o próximo nível. Todo dia olhando aquilo ali, está treinando seu cérebro. Ó, isso que eu quero. Você está mandando mensagem para o universo. Ó, esse carro aqui que eu quero. E o universo vai conspirar a seu favor para te trazer essa realização. Outra coisa, de novo, a autoconfiança. Confiar em si mesmo, sabendo que você é capaz de realizar os seus desejos. Porque a autoconfiança, ela vem da autoestima. Uma pessoa autoconfiante, ela se estima, ela se admira. Ela conhece as suas habilidades e competências e ela adquire novas habilidades e competências também. Tudo isso faz parte da autoconfiança. Agora, tem uma coisa que eu preciso dizer. A autoconfiança também vem de aceitação de pai e mãe. Por quê? Porque eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. Eu nasci deles, foram eles que me geraram em conjunto. Porque precisou do meu pai e da minha mãe para que eu fosse concebida e para que eles cuidassem de mim, para que eu estivesse aqui, para eu chegar onde eu cheguei. E quando eu sei que eu tenho laços fortes com meu pai e com a minha mãe, que eles são maiores do que eu e que eles cuidam de mim o tempo inteiro, porque mesmo que eles não estejam mais aqui, eles continuam reverberando aqui dentro de mim. Eu sou uma parte deles. Isso me traz essa autoconfiança. Conhecer as histórias dos meus pais, do meu sistema familiar, sabendo que eles abriram caminho para mim. Todos os meus antepassados, eles abriram caminho para que eu seja quem eu sou hoje, para que eu chegasse até aqui e para que eu vá além. Só que além depende de mim agora e não deles mais. Mas eu tenho essa força dentro de mim que me traz essa autoconfiança. E é isso que eu quero que vocês façam. Celebrem a vida, celebrem os seus antepassados, celebrem todas as conquistas que vocês já tiveram na vida. Celebrem os pequenos passos, celebrem os aprendizados. Todas as coisas na nossa vida é motivo de celebração. Celebre cada pessoa que você conhece. Mesmo que seja uma pessoa difícil, desafiadora, que te desafie, que te traga contratempos, celebre, porque essa pessoa também está te ensinando. Lembra da lâmpada elétrica? Quando Isaac Newton disse, eu já sei como não fazer, agora eu vou descobrir como fazer a lâmpada elétrica dar certo. E esse ensinamento, ele serve para a nossa vida também. Muitas coisas nós aprendemos como não fazer. E estamos na jornada para aprender como fazer. E quando aprendemos como fazer, podemos aprender como melhorar, como aperfeiçoar, o que vai nos levar para o próximo nível que nós queremos. E eu quero que você avalie isso. E que você comece, a partir de agora, a tomar esta consciência da importância da celebração e de quanto esta celebração
ela está treinando o seu cérebro, ela está treinando as suas células, ela está treinando todo o seu interior para fortaleza. Imagina o seguinte, quando você começa a ir para academia, pegar peso, você vai fazer musculação. Muita gente não gosta, mas eu vou falar sobre a musculação. É muito desafiador você começar a pegar os pesos, você começar a fazer aquela atividade com a sua musculatura. Vai ser desconfortável, porque muitas vezes você vai, no dia seguinte, acordar com o corpo todo dolorido. Às vezes, o seu sistema imune não está preparado para aqueles estímulos e ele vai ter uma queda. Você vai pegar uma gripe, um resfriado, uma virose, porque toda aquela energia gasta para trabalhar a sua musculatura naquela academia são estímulos que os seus músculos estão recebendo para serem fortalecidos, sair da flacidez e ir para o fortalecimento. Mas são necessários para que a gente mantenha o nosso corpo físico saudável e forte. Assim também são as coisas da nossa vida. Só que muitas vezes você foi lá para aquela academia e você não sabe usar aquelas máquinas e você aprendeu. E com o passar do tempo, com a insistência, você foi percebendo que cada estímulo recebido foi preparando a tua musculatura e toda aquela dor e sofrimento que você tinha no começo, aquele desconforto foi passando. E assim é tudo que nós fazemos na vida. E se você celebra essas vitórias e você fala, ó, meu músculo tá mais durinho, olha, aquela flacidez está indo embora. E você, uhul, que bom! Eu tô ficando com o corpo que eu queria, olha só. Isso te dá um gás para você continuar fazendo aquela academia, aquela musculação. E você vai entrando no clima, até vai chegar um momento em que aquilo vai se tornar prazeroso, porque quando você se olha no espelho e vê os resultados, você fala, pô, valeu super a pena ter insistido, ter continuado, mesmo que foi difícil, mesmo que eu senti algumas dores. Com o nosso cérebro acontece a mesma coisa. Quando a gente se desafia, quando a gente se coloca em movimento para conquistar aquilo que nós desejamos e mesmo para fortalecer a nós mesmos, vai ser complicado, vai gerar um certo desconforto, vai ser ruim, a gente vai tentar se sabotar, a gente vai tentar parar. Mas quando a gente se decide, a gente se determina, eu não vou parar até conseguir o resultado que eu quero. Eu vou continuar fazendo o que eu preciso fazer até eu conseguir o resultado que eu quero. E a gente se fala isso, se olha no espelho e fala isso para você. Decide e se determina. Apesar do desconforto, eu vou fazer. Gente, quando eu fiz aquele treinamento, que até a cara na lama eu coloquei, porque a gente tinha que passar por um rio bem estreito, e saí toda molhada ali, era madrugada, eu estava com frio, mas mesmo assim eu estava celebrando e comemorando, porque eu falei assim, eu venci, aquela pessoa frágil, fraca, sensível, não existe mais. Olha a garota incrível que eu sou. Eu acabei de passar pela lama. Quantas pessoas desistiram e não passaram? E eu fui lá e fiz. E aquilo só me deu garra, força, coragem para fazer de novo, de novo, de novo. O primeiro podcast que eu gravei foi desafiador. Mas aí eu fiz o segundo, o terceiro, quarto, quinto. E hoje, para mim, isso aqui é natural. E é assim que acontece na nossa vida. No começo, tudo gera um certo desconforto e depois se torna prazeroso quando se torna natural, quando é algo que você determinou para sua vida. E isso é a base da celebração. É um treinamento para que você continue indo em frente, para que você escute aquela galera. Vai, continua, você consegue, você pode, você é capaz, você merece. Continue, você vai conquistar tudo que você deseja nessa vida. Continue seguindo adiante. É isso que eu desejo para a sua vida, para a minha vida. Muitas vitórias, muitas coisas boas e muitos treinamentos vencidos.
Lembra sempre da jornada do herói. O herói, ele se prepara para enfrentar o vilão e mesmo assim ele passa por situações desafiadoras e por momentos onde ele se sente derrotado, mas ele busca aquele recurso dentro dele e ele continua, porque ele já se preparou para aquilo. E é isso que eu desejo para você. Uma vida forte, uma vida decidida, uma vida determinada e, principalmente, uma vida com muita celebração de todas as suas vitórias e conquistas. E sempre que você precisar de força, lembra de tudo que você conquistou até aqui, porque isso vai ser a sua maior força, porque você vai ver que você é uma pessoa vitoriosa e que você já conseguiu muita coisa nessa vida e vai conseguir muito mais. E é isso que eu desejo para você. Se você ainda não me segue, comece a me seguir, deixa o seu joinha nesse vídeo e te espero no próximo episódio de podcast.